E nós, inicialmente, essa contribuição e esse peso realmente é maior da mãe mesmo. A gente falou que o papai também contribui com toda essa genética dele boa também, mas a mãe é muito mais. Então, temos um peso, uma responsabilidade, inclusive dentro do núcleo familiar, de disseminar esse conhecimento e até para as pessoas, como eu disse, as pessoas mais velhas, né? Porque o que a gente vê muito no consultório é que às vezes os pais estão engajados realmente. Ah, não, eu sei que é importante a alimentação, eu sei que é importante tentar fazer esse aleitamento materno exclusivo. E quando a gente fala exclusivo, a palavra exclusivo do aleitamento não é à toa. Exclusivo é só o leite. Então, nada de água, nada de suco, nada de chá até os 6 meses de idade. Isso é preventivo, isso vai ativar de forma... Sabe aqueles genes da epigenética que eu falei? O aleitamento materno, ele protege contra a obesidade, contra esse mal, aí, contra essa epidemia que já matou, mata e matará ainda muita gente, infelizmente. E aí você vai, durante a introdução alimentar, a partir de 6 meses, acontece muito, o bebê já pode comer de tudo. E não é bem assim. A gente tem que ter muito cuidado nessa introdução, porque essa janela de oportunidade que eu falei no início, esse período onde você pode modular essa genética do seu filho, ela tem um tempo. O que a gente chama de programação metabólica existe, não é lenda. Ela existe. Então, essa programação metabólica, que é justamente o fato de você interferir de fora para dentro no organismo do seu filho, ela acontece neste momento, principalmente até os 8 meses de idade e até os 2 aninhos, né, mais efetivamente. Então, ser chata mesmo na introdução alimentar, não pode, zero doce, mas nem um pouquinho, coitadinho. Aí, a pressão que os pais enfrentam, né, durante essa introdução alimentar é gigante. Então, as pessoas da família, os vizinhos, mas aquela velha história, o dele nunca morreu, que é o que eu falei no início. Não morreu sim, mas é porque vai morrer adulto, jovem, com, né, diabetes, pressão alta, um monte de coisa. Não morreu na hora que você deu, não é uma reação alérgica que acontece na hora, vai acontecer depois. Então, você não vê o malefício do que você está fazendo, mas com certeza isso ocorre. Então, acordar para isso. Quando o pediatra fala que não pode mais dar suco até 1 aninho de idade, não é porque a gente é chato, não. É porque as pesquisas, elas evoluem e mostram que frutose em excesso faz pico de insulina e essa modulação genética é ruim. Isso é fator de risco para diabetes no futuro, é fator de risco para obesidade, desmame precoce. Por que a gente insiste tanto em aleitamento materno? Porque a gente é chato, enjoado? Não. Também baseado em medicina, baseado em evidência, gente. Não é da boca para fora, isso não é opinião de pediatra, não. Isso é medicina baseada em evidência, porque a gente sabe que o leite materno é protetor contra um monte de doenças, entre elas a obesidade. Na hora que a gente não pode aleitar, como a gente falou ontem na live, está disponível também nos outros canais, no YouTube e no Telegram, no YouTube e no Facebook. Que leite a gente decide dar, que leite, você tem que ver com o pediatra qual é a melhor opção no caso de desmame, porque isso tudo vai impactar na saúde do seu bebê. Então, presta atenção nisso, gente, presta atenção nisso. Não é frescura, não é o pediatra que é chato, não. Isso se chama programação metabólica, isso existe, isso vai determinar se o seu bebê de agora, lindo, fofinho, maravilhoso, vai ser um adulto saudável ou não. Isso é determinante, tá? Então, ninguém vai querer, né? Ninguém quer um filho que não seja saudável pro resto da vida. E não é nem só na fase adulta. Estamos vendo, como eu falei também, cada vez mais crianças, adolescentes com sobrepeso e com doenças metabólicas em decorrência disso, que antes a gente só via em adulto. O tipo de diabetes tipo 2, por exemplo, que a gente só via em adulto. O tipo de diabetes mais prevalente em criança, o diabetes tipo 1. Agora a gente vê, às vezes, diabetes tipo 2. Já está nos Estados Unidos, né, que é o país, claro, que com a maior quantidade de obesos do mundo, a gente vê já vários artigos científicos falando da possibilidade de cirurgia bariátrica para adolescentes e crianças.
Então, assim, gente, a gente não pode deixar chegar nisso. É uma doença extremamente prevenível. É uma doença crônica, a obesidade ela não tem cura. Uma vez que você está lá com o seu genezinho da obesidade, você vai ter aquela tendência, mas você pode controlar isso. É isso que eu quero chamar a atenção, através dos seus hábitos de vida desde antes do bebê nascer. Isso está nas nossas mãos, na sua mão, na minha mão. Eu tenho uma família que tem muitos obesos dos dois lados, né? Tanto do meu pai quanto da minha mãe. E antigamente, o que era bonitinho, né? Na minha época que eu era o bebê gordo, né? Então, o negócio era socar comida para cima das crianças. E aí, hoje em dia, tá esse boom, né? Esses números absurdos que a gente mostra aí. Metade da população brasileira tem sobrepeso. E eu luto contra essa doença que é crônica e incurável a minha vida inteira, assim como o meu irmão. Ah, mas sua mãe fez errado? Sim, gente, mas antigamente era assim. Tanto é que metade da população é gorda.